Começa hoje o processo eleitoral na Índia. Pois é, a gente tem aqui a reportagem do El País. Narendra Modi aspira a renovar o seu mandato na Índia nas maiores eleições do planeta. Sabe o número? 970 milhões de pessoas são convocadas às urnas a partir de hoje. E esse processo, inclusive, é bem interessante porque dura 44 dias, vai até o dia 1º de junho. Pois é. O texto do El País traz que a oposição e as organizações internacionais denunciam o retrocesso democrático do governo nacionalista hindu, professor. Bom, você vê que nas sextas-feiras a gente só consegue comentar 3 matérias e tem 3 matérias com essa dimensão. É a maior eleição do mundo, não é? Depois dessa, a segunda é os Estados Unidos, a terceira é o Brasil, com 150 milhões. Então, 970 milhões de eleitores é uma coisa que impressiona, deve estar no livro dos recordes, o Guinness, né? É interessante também registrar, o voto lá é facultativo, então eu não tenho qual foi o percentual da eleição passada. Lá o mandato do primeiro-ministro, não tem presidente ainda. O primeiro-ministro é um mandato de 5 anos. Então, este senhor, Narendra Modi, já vou explicar o que é o partido dele e o que é ele em pessoa, este senhor já governa a Índia há 10 anos. 2 vezes ele. A primeira ele foi eleito, há 10 anos, ele foi eleito com 60% dos votos no parlamento. Na segunda, na reeleição da primeira, ele ganhou apertado ou faltou um pouquinho, mas ele fez uma aliança, então ele governa com tranquilidade e tal. Esta eleição, as pesquisas estão dando, o parlamento indiano tem 543 vagas. Nós temos 513, 30 a menos. Então aqui é 257 a maioria, né? Lá eu não fiz a conta de cabeça, mas é 273, né? As pesquisas mostram que ele vai eleger sozinho 370, 100 a mais do que a metade. Então, ele vai governar absolutamente sozinho. Há uma coligação de oposição que deve fazer 90 vagas, mas aquele Rahul Gandhi, que nós já mostramos aqui quem é, ele é filho de um casal, Sônia e Rajiv, ambos foram primeiro-ministro. Então, ele é filho desses dois. Mas ele é neto, né, da mãe da Sônia, que é a Indira Gandhi, que também foi primeira-ministra e não tem nada a ver com Mahatma Gandhi, isso eu já tinha explicado. Este é um jovem aí, deve ter 40 anos, não é? Ele é do partido que governou a Índia décadas depois da independência, em 47, que é o Partido do Congresso, não é? Ele deve fazer, no máximo, 38 cadeiras. Então, a esperança aí desses setores aí da chamada democracia ocidental, tá, apostavam tudo nele, mas não deu certo. Bom, quem é esse Narendra Modi? 73 anos. Ele é um hinduísta. Eu estou dando curso domingo sobre religião, todo domingo, 19 horas. Esse final de semana é a parte 3 da religião hinduísta. Eu não consegui falar, normalmente é uma aula por religião. Impossível falar do hinduísmo em 1 hora. Então eu dividi em 3 horas. É altamente complexo. Alguns dizem que ali funciona um sistema de politeísta. Vocês não têm ideia quantos deuses existem catalogados. 330 milhões. Não vai dar tempo aqui de eu explicar a origem desse número, não é? Então, um sistema. Mas tem lá os cristãos e tem os muçulmanos. Este senhor que governa a Índia, Narendra Modi, é um supremacista hindu, tal qual, por exemplo, o Netanyahu é um supremacista judeu. Ele oprime os que não são judeus. Então, o Estado de Israel é um Estado judeu. A Índia não é um Estado hindu. Não é? A Constituição diz que é separado, etc., ainda que respeite-se a religião majoritária daquele país. O que significa ser
um supremacista hindu. Significa perseguir muçulmanos e cristãos. Eles matam? Não, assim, não é uma política oficial de extermínio. Mas não tenha dúvida que os setores mais radicais deste partido, BJP, BJP significa Bharatiya Janata, né? Partido Bharatiya Janata Party. Então é ao contrário, em inglês é BJP. Este partido, você pode pesquisar aí, qualquer site que dizer, um site diz que ele é de direita, mas a maioria dos sites diz que ele é de extrema direita. Bom, professor, mas como pode um cara desse ser do BRICS? Esse cara é amigo dos Estados Unidos, amigo peronomútil. Não dá para ele enfrentar a Rússia e a China sendo... Não foi ele que entrou no BRICS, foi os antecessores que eram do Partido do Congresso, né? Então ele vive essa contradição, mas também não dá para você fazer uma política externa ideologizada, como esse nominável inelegível aqui no Brasil tentou fazer. Então ele é pragmático, ele não pode romper com a Rússia e com a China, que são seus vizinhos e que compram muitas coisas da própria Índia, né? Como a Thalita já falou, o interessante é todas as urnas são eletrônicas. Eu pensei que fosse só o Brasil e Venezuela. Os Estados Unidos não tem 100%, né? Cada estado aqui decide e tem muitos estados que é no papel ainda, né? Mas a Índia são urnas eletrônicas. Já imaginou o aparato logístico para você distribuir as urnas? Como eu disse, eu não tenho o índice, o percentual de comparecimento, que o voto é facultativo, mas com certeza é acima de 50%. Se chegar em 60%, fica até dentro da margem dos países com muita participação, como é os Estados Unidos. Jamais será como a Rússia, que teve eleição agora há pouco tempo, que foi para 77% de participação. É isso, nós vamos acompanhando 44 dias de eleição, então esse assunto vem aqui à tona mais algumas vezes antes do resultado final, que já é previsível. É isso.